Graças a Paz, meus irmãos. Como já foi dito aqui, é um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor, na sua santa presença, reunido como sua igreja, porque não importa o número, né? Mas sim um coração que deseja estar na presença do Senhor. Certamente, meus irmãos, se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor escolheu cada um para estar aqui essa noite. Certamente a salvação, ela não anula a responsabilidade do homem de fazer, de se planejar, de se organizar para estar na presença do Deus que entregou a sua própria vida numa cruz que ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano deseja, né, estar. E ele foi voluntário a morrer por cada um de nós. E louvado seja Deus que possamos nutrir em nossos corações a alegria, né, de estar na presença do Senhor, de louvar, de orar, de clamar, de agradecer por todos os seus benefícios sobre nossas vidas. E diante desse privilégio, né, que Deus nos dá, vamos refletir um pouco na sua mensagem. Para mim é uma alegria compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor. Irmãos, eu pensando, né, quando estava meditando nessa palavra, o quanto, estou um pouco ainda gripado ainda, me perdoem, o quanto a tecnologia ela nos ajuda, né, nos dias de hoje, né, em todas as áreas é muito benéfica a tecnologia, né. E eu pensando comigo, por exemplo, na minha profissão, antigamente para você transferir um carro era difícil, né? Se você trouxesse um carro de outro estado, quando você fosse transferir, você tinha que fazer toda a documentação lá. Hoje você consegue fazer tudo, né? Através usando o auxílio da internet, você consegue fazer tudo, inclusive documentos ser registrados, assinatura eletrônica e tantas outras coisas que temos, né? Há um tempo atrás isso era muito mais difícil, né? Quando olhamos as redes de comunicação, né? Há um tempo que, vamos pensar, né? Na época que só tinha um rádio, por exemplo, como era complicado. Depois chegou a televisão. A primeira televisão, ela foi criada em 1920. Chegou a primeira no Brasil. A primeira televisão chegou no Brasil em 1950. A primeira televisão colorida, irmãos, foi em 1954. E só foi chegar no Brasil em 72. Antes disso, como alguns dizem, chamam daquela época, era o tempo dourado dos rádios, né? E era assim, bem complicado. Imagina, Gabriel, tu assistindo o jogo do Palmeiras narrado e tu só ficando pensando as jogadas, com o que estava acontecendo, com base no que o locutor estava dizendo. Não é verdade? Mas há quem diga que também era um período que era emocionante a imaginação da pessoa no que se estava passando, né? Eu me lembro que a minha avó contava sobre as novelas, né? Como eram as novelas, que era pelo rádio e a pessoa ia montando as cenas, né? E ela dizia que no final era uma emoção muito grande, porque ficava perguntando o que é que vai acontecer, né? Depois, porque não havia imagem para você mais ou menos saber. Eu acredito que cada um criava uma novela em sua cabeça, né? Irmãos, nós temos no Antigo Testamento o grandioso plano de salvação de Deus, contado pelo próprio Deus, imaginando como uma forma de novela a Adão e Eva, em Gênesis 3,15. Mais à frente, nós vamos ver o próprio Deus contando a Abraão, em Gênesis 12, do 1 ao 3, sobre esse maravilhoso
plano que ele elaborou e ele executará de forma soberana e magnífica. E eu imagino eles criando como é que tudo vai ser, como é que tudo vai acontecer em suas mentes. E isso foi algo tão forte para Abraão, irmãos, que em Gênesis 15:6 o texto diz que Abraão creu de tal forma que pela fé isso foi creditado na sua conta como justiça. Imagina a tamanha fé do que ele pensou ouvindo essa promessa maravilhosa do Senhor que iria se cumprir na sua vida. E isso foi dito em Gênesis. Quando nós chegamos no Êxodo, Deus, meus irmãos, está dando continuidade a essa história que ele começou lá atrás em Gênesis, quando ele trouxe essa promessa a Adão e Eva e a Abraão. E que no tempo do Senhor, essa história maravilhosa que ele começou a contar, ela chega até Jesus, e Jesus veio à terra para cumprir, né, esse maravilhoso plano, e que em determinado momento ele entrega a sua vida na cruz, que estava tudo planejado pelo próprio Deus. E o Senhor, ele escolheu um povo que seria salvo através dessa promessa e executada por Cristo na cruz, tanto os de antes, como os de depois, o de hoje, e aqueles que haverá de ser salvo por essa promessa, que é através da pregação do Evangelho, e que hoje, meus irmãos, aquele que ouve o Evangelho e crê em Cristo Jesus, faz parte de uma igreja que é o povo escolhido de Deus, em que o próprio Cristo voltará para buscar essa igreja. Então nós entendemos que nós servimos a um Deus que ele faz separação de pessoas. Ele escolheu um povo para se revelar ao povo, a esse povo, para salvar esse povo, dando sua vida por eles, onde há uma grande parte que não tem interesse nesse Deus salvador e maravilhoso. O título da nossa mensagem, meus irmãos, é o Êxodo, a diferença divina. E o texto inicial, base que nós vamos ter, encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 11, do verso 7 ao verso 8, que diz assim: Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim suplicando: Saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Amém, irmãos? Vamos orar novamente. Pai amado e santo, nós louvamos ao teu nome, Senhor, te agradecemos e te engrandecemos pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Pedimos mais uma vez, Senhor, fica conosco, nos ajuda, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor, e nos transforma segundo a tua vontade. Coloque em nossos corações, Senhor, a certeza de que nós temos um Deus que cuida do seu povo, de um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que se entregou por nós e que nos conduz através do seu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, seja alimento para o nosso coração, para a nossa vida. É assim que nós oramos e já agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui o contexto, meus irmãos, do livro do Êxodo, ele narra a libertação dos israelitas que estavam na escravidão no Egito, né? E também que ele representa a maior demonstração de amor e de poder do Senhor na história do povo de Israel, do povo hebreu, né? Escolhido lá no Antigo Testamento. O cenário aqui, nesse texto, meus irmãos, que nós lemos, que Deus enviou 9 pragas no Egito, para que o faraó libertasse o povo de Deus, e que ele permaneceu
obstinado a não deixar o povo de Israel sair da escravidão do Egito. E o Senhor aqui vai enviar mais uma praga, agora é a 10ª praga, que era uma praga de morte, né? A morte do primogênito de todos, desde o faraó até a escrava, não só deles, mas dos animais também. E que o Senhor estava também protegendo o seu povo. O tema central aqui, irmãos, é a diferença marcante entre o povo de Deus e o povo do Egito, que representa o povo do mundo, né? Aqueles que não servem ao Senhor, que andam segundo suas vontades e segundo o curso desse mundo. E eu quero meditar, meus irmãos, junto com vocês, em alguns pontos que podem nos ajudar a entender que o Senhor escolheu um povo para ser seu, diferente dos outros que não querem viver para a sua glória e que não se preocupam com a existência de um Deus que não só criou todas as coisas, mas que coordena e governa, e que todos nós fomos criados com um propósito. O propósito principal da nossa vinda aqui a esse mundo é glorificar a Deus. Infelizmente, nós sabemos que por conta do pecado, nós nascemos distante do nosso Deus, extraviados da glória do Senhor. Porém, como foi dito aqui no início, o Senhor, Ele planejou e executou esse plano em Cristo Jesus, fazendo com que Ele morresse, o justo pelo injusto, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. A nossa vida aqui, meus irmãos, tem que estar olhando para a eternidade, se assim somos salvos em Cristo Jesus. E o primeiro ponto que eu quero observar, irmãos, é o poder do Deus eterno. Do verso 1 ao 3, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima do Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Então aqui, meus irmãos, Deus está falando para Moisés, está revelando para ele que uma praga final cairá sobre o Egito. Essa praga seria o golpe final do juízo de Deus sobre o povo egípcio. Era o anjo da morte que viria para ceifar a vida dos primogênitos. Todas as pragas, meus irmãos, que nós já conhecemos, né, no livro do Êxodo, na saída do povo, todas as pragas, elas tinham um propósito, né, no Senhor enviar cada uma dessas pragas. O primeiro propósito era revelar quem Deus era sobre a criação. Eles adoravam, irmãos, a criação no lugar do Criador. Para os egípcios e para outros povos ali daquelas regiões, eles adoravam a natureza, os seres, né? Como, por exemplo, eles adoravam o rio Nilo, né? Que era tido para eles como o Deus Nilo, o Deus da fertilidade, mas que agora o Senhor mostra através dessa praga, transformando a água em sangue, que o rio que ali não passava de algo natural, aonde eles achavam que era a fertilidade e a vida, agora estava tudo morto, os animais, os peixes, as plantas, tudo morto. Eles também adoravam o Deus Tote, que era o Deus da criação e do conhecimento, da sabedoria e da arte da magia. E irmãos, Arão, do pó da terra, pelo poder de Deus, ele fez brotar piolhos que empestou a todos, inclusive os animais e tudo. Em que os próprios magos do faraó disseram que aquilo ali, humanamente, era impossível ser feito. A não ser que houvesse um poder divino por trás daquilo ali. Eles não conseguiam fazer aquilo. Então, entre outras pragas que vieram, irmãos, e destronando os deuses mortais
e falíveis que os egípcios criam, né? E, irmãos, a separação entre Israel e os egípcios, ela continuava em uma evidência em cada caráter miraculoso que era feito através das pragas, era um juízo divino, né? Planejado de tal modo que impressionavam as pessoas de que Deus, o Deus de Moisés era o Deus verdadeiro, não um Deus local nem nacional, mas que possuía poder sobre todas as coisas e todos os povos. Irmãos, entre a morte de José e a libertação do povo hebreu, passaram cerca de 400 anos, até que o Senhor levantasse Moisés. Agora imagine um povo que viveu durante todo esse tempo, eles estavam dentro dessa cultura pagã, que era o povo de Deus, porque quando José levou sua família para o Egito, né, em que José, abençoado por Deus, fez com que não só o Egito, mas todas aquelas nações, elas pudessem sobreviver por tanto tempo de fome que chegou ali naquela terra. E o rei, que era o Egito, que era o egípcio, o faraó, na época de José, permitiu que todo o povo hebreu morasse ali nas terras egípcias. Mas quando José morreu, Deus recolhe José, depois o faraó morreu e a sucessão que veio foi esquecendo desse grande feito do Deus soberano através da vida do seu servo José ao Egito, a toda aquela nação. E os conselheiros dos outros faraós foram olhando e dizendo: rapaz, esses hebreus eles estão crescendo tanto em quantidade quanto em qualidade. E isso vai acabar sendo um problema, uma hora vai dar problema, que eles vão chegar ao ponto de ser muito mais poderosos do que nós e vai tomar o Egito. Precisamos escravizar esse povo para colocar eles no lugar deles e que nós continuemos sendo os governantes de tudo. Isso fez com que, meus irmãos, essa escravidão fizesse com que o povo fosse oprimido por todo esse tempo. Mas chega essa época que o povo clama a Deus pela libertação. Eu acredito, meus irmãos, que apesar desses 400 anos vivendo nessa idolatria, o remanescente do Senhor ali estava, porque Ele nunca deixou o seu povo sem um remanescente que cuidava do povo, passando para eles o Deus verdadeiro que ali estava, apesar de toda a dificuldade que Moisés teve, porque quando Deus chamou Moisés no deserto, Moisés entra em desespero e diz: Senhor, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou dizer quem me mandou, quem me enviou. E Deus diz assim: diga que eu sou o enviou. E esse povo creu, meus irmãos. Eu acredito que lá no fundo, aquele que Deus escolhe, porque Deus escolheu esse povo antes da fundação do mundo, como assim nós cremos que Ele nos escolheu e nos conhece, há aquela chama no fundo do coração que acendeu, e esse povo que clamava por libertação, eles olharam e disseram: chegou a hora. E assim como nós precisamos, irmãos, entender que o Senhor, Ele nos escolheu também desde a fundação do mundo. Independentemente, meus irmãos, quanto tempo passamos, como esse povo passou os 400 anos, de geração em geração, independente do tempo que passamos na ignorância, antes de sermos alcançados pelo Senhor, Deus, Ele nos escolheu. E nós sabemos que muitas coisas nós temos do Senhor tirar, que nós precisamos deixar, e muitas coisas do Senhor que nós precisamos colocar, e precisamos aprender nessa intimidade com Deus,
a viver uma vida para a sua glória, se verdadeiramente somos um povo escolhido por Ele. Um outro propósito, irmãos, que podemos identificar é que o Senhor ele vai Eita Jesus, cadê o meu ajudante? Esse é o cara. A idolatria do povo pagão. Isso se daria, meus irmãos, através do conhecimento que o povo teria de quem era o Senhor. Porque ao ver todos aqueles prodígios e maravilhas sendo feitos, o povo de Deus, meus irmãos, e também todo o Egito, eles puderam entender que só há um Deus soberano sobre todas as coisas, porque todos os deuses do Egito, ele foi colocado por terra e o Deus soberano estava sobre o seu povo, ali representado por Moisés e Arão. A pergunta que talvez fica, meus irmãos, é porque, mesmo vendo todas essas coisas acontecendo, por que o povo do Egito, né, na sua grande massa, não creu no Senhor e também acompanhou o povo de Israel? E nós sabemos que alguns foram, mas todos viram o que foi feito. Irmãos, só podemos chegar a uma conclusão, que é a dureza do coração. A dureza do coração, porque apesar do povo de Deus estarem vivendo em meio àquela idolatria, quando o Senhor falou ao povo através do seu servo Moisés e fez todas essas coisas, eles creram e disseram: essa é a nossa libertação. Certamente o Senhor olhou para o seu povo novamente. Eles sabiam as histórias dos patriarcas, as promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. E eles estavam esperando por esse momento. Certamente nesse processo que somos alcançados e que, como eu falei, temos coisas a ser tiradas e coisas a ser colocadas, nós sabemos que isso é um processo chamado santificação na nossa vida. Uns demora mais um pouco do que outros, mas, meus irmãos, todo aquele que é escolhido por Deus e é povo do Senhor, esse não tem como se perder no meio do caminho. A adoração a Deus, meus irmãos, em todos os aspectos, são vistos de forma contrário totalmente da adoração do mundo, daqueles que seguem o curso desse mundo. E isso, infelizmente, meus irmãos, mesmo dentro das igrejas, sabemos que tem aqueles que gostam desse ambiente, mas que verdadeiramente não têm o seu coração inclinado à obediência a Deus e à confiança e adoração ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O terceiro ponto, meus irmãos, o terceiro propósito é a manifestação da diferença entre os dois povos. A hostilidade dos egípcios contra o povo de Deus, irmãos, era algo que era notório, era algo enorme. E isso até quando o Senhor disse basta e iniciou a libertação do povo. O povo, irmãos, que foi escolhido pelo Senhor e que trabalharam de forma escrava durante todos esses anos, agora eles estavam recebendo de volta o pagamento pelos seus esforços. Certamente, meus irmãos, nós não vivemos ou não devemos viver com o nosso coração nas riquezas desse mundo, mas nas riquezas eternas, que não há nada que se compare às riquezas eternas. Mas aqui nós vemos que o Senhor, no seu propósito soberano, fez com que o povo recebesse tudo o que eles passaram trabalhando como escravo durante todo esse tempo. O que eu posso entender aqui, meus irmãos, é que quando a palavra do Senhor diz que nós não precisamos nos preocupar com nada dessa terra,
e que confiando no Senhor, Ele suprirá todas as nossas necessidades, mesmo com todas as lutas que passamos. E isso certamente é para quem crê verdadeiramente no Senhor. E certamente aquele que crê, ele recebe sua recompensa, porque o Senhor, Ele abençoa aqueles que confiam nele. O Senhor não promete que nós vamos ter tudo aquilo que nós queremos, mas Ele promete que nos sustentará e em todas as nossas necessidades, que os seus não vão mendigar o pão. Ele sabe daquilo que precisamos, né? Nós só precisamos confiar nele e obedecer à sua vontade. Aqui Deus faz essa demonstração ao seu povo e também a nós, nos nossos dias, no dia de hoje. Porque Deus, irmãos, Ele fez distinção entre o Egito e Israel. Essa diferença já havia sido comunicada através das pragas que aconteceram. Agora era algo visível e inconfundível, que os israelitas estavam sob a proteção do Senhor. E o segundo ponto que eu quero observar é o poder de Deus que controla todas as coisas. Do verso 4 ao verso 8, o texto diz assim: Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer o cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Nesses versículos, meus irmãos, a primeira diferença entre o povo de Deus e o Egito, que nós podemos observar, é a obediência e a confiança que o povo teve no Senhor. Moisés, meus irmãos, obedeceu e foi. Através da palavra do Senhor, ele creu e obedeceu. Ele confiou e viu os grandes milagres do Senhor através da sua vida naquele lugar. O povo de Deus viu, obedeceu e se preparou para partir. E eles foram libertos da escravidão. Porém, por outro lado, o povo egípcio, mesmo vendo todas essas coisas, que não quiseram crer, nem muito menos obedeceram, pagaram um alto preço. Um alto preço. Depois que o povo saiu, o povo de Deus saiu, os egípcios, obstinados, irmãos, a desobedecer, como nós sabemos na história, foram atrás do povo, e aí, irmãos, eles pagaram um preço muito mais alto. Todo o exército do faraó foi morto no Mar Vermelho. Irmãos, trazendo algumas aplicações para nós, somos chamados a ser diferentes do mundo. Precisamos obedecer, olhando à luz das Escrituras, que ela nos faz viver uma vida de obediência, ao ponto que Jesus vai dizer que se a nossa justiça não for superior à justiça do mundo, nós não somos dignos de ser os seus seguidores. Deus nos separa, meus irmãos, para um propósito especial. Ele não só vai nos salvar, mas Ele vai nos capacitar para fazer sua obra aqui na terra. Devemos viver, meus irmãos, de tal forma que nossa vida venha revelar a esse mundo caído essa diferença divina. Não somos orgulhosos nem melhores do que ninguém, porque nós sabemos que é pura graça. Não temos nada de especial às pessoas lá fora, mas o que há especial em nós é a graça do Senhor,
que nos salva da condenação eterna. Que possamos, irmãos, reconhecer a mão de Deus em nossa vida e viver como um povo separado dele, não igual ao mundo, não com um pé no mundo, como se diz, e um pé na igreja, né? Um pé cristão e um pé mundano, mas vivendo, irmãos, para a glória do Senhor em todos os aspectos. E não precisamos nos isolar num lugar feitos monges, mas devemos sim ser diferente. Alguém tem que olhar e dizer assim, esse é diferente. Não fingidamente, mas com o coração confiando e obediente a Deus. Como podemos, irmãos, aplicar essas diferenças ou a diferença divina em nossas vidas, em nossa vida diária? Essa diferença em que Deus faz dos escolhidos, daqueles que rejeitam o Senhor, para aqueles que Ele escolheu. Aplicar, irmãos, essa diferença divina em nossa vida diária envolve viver de acordo com os princípios e valores que Deus nos ensina. Eu trago aqui algumas maneiras práticas que devemos fazer isso. E a primeira, meus irmãos, é a intimidade com Deus. Não tem como eu e você viver uma vida diferente, porque aqui eu sei que há diferença entre idades e idades, eu digo, de novo nascimento. Mas não tem como, independente dessa idade do novo nascimento, viver uma vida diferente do mundo que antes era normal e que hoje ainda estamos inseridos nesse mundo, porque ninguém aqui foi para a glória ainda, né? Não está só aqui uma imagem, mas esse tempo, meus irmãos, que passamos na ignorância, como eu já falei, ele agora vai ser mudado pelos padrões divinos, então não tem como ser a mesma coisa. E isso vai ser de acordo com a intimidade com Deus que nós temos. Por isso, eu sei que vocês já ouviram muito sobre isso, mas é tempo de oração que vai fazer toda a diferença. É leitura na palavra que vai fazer toda a diferença. É a comunhão com Deus que vai fazer toda a diferença. Certa vez eu falei aqui que eu me assustei quando eu mexendo no celular junto com o meu colega de trabalho e eu descobri que tinha no celular todos os aplicativos, o tempo que você gasta em cada aplicativo. Instagram e WhatsApp, meus irmãos, foi o que mais me assustou. Como, né? É muita gente também nessa situação. Aí quando foi esses dias eu mexendo novamente, eu não tenho muita intimidade com esses aparelhos, nem com a tecnologia, mas eu acabei encontrando um clique lá, que ele me dá toda semana um relatório de todos os aplicativos que eu usei durante a semana. Ele manda uma mensagem e eu, curiosamente, vou ver o que é me mostrando quanto tempo eu passei em Instagram, em WhatsApp, em YouTube, em tudo. Ele vai me mostrar. E eu achei aquilo muito massa. E eu já acionei. E todo domingo, chega no domingo, viu? Que é o primeiro dia da semana. Chega o relatório da semana passada. Irmãos, isso para mim é uma ferramenta que eu vou ter que observar e ver quanto tempo eu passo gastando com WhatsApp, Facebook, e quanto tempo eu passo diante do Senhor, lendo Sua palavra e meditando, né? Eu sei que isso pode ajudar a nos policiar e ter mais intimidade com Deus do que com todas essas coisas que muitas vezes nos esfria espiritualmente. Não que você vai perder a salvação, mas quando vai chegar situações que nós precisamos estar íntimos com o Senhor e não vamos estar. E o que é que nós vamos fazer? Fazer de acordo com o que nós achamos que é o certo. E vamos tomar decisões erradas e vamos pagar um alto preço. E certamente o Senhor está no controle de todas essas coisas, mas que vai doer, vai doer. E bom que doa, se realmente somos filhos do Senhor, Ele vai fazer isso por amor. E amor ao próximo também, irmãos. Amar as pessoas como Deus nos amou. Ser compassivo, perdoador e servir os outros. Somos chamados para isso. Isso são evidências, né? Podemos dizer que isso são frutos dos verdadeiros
novos nascidos, nascidos da água e do Espírito. Também, irmãos, a integridade é algo que também é uma evidência para essa diferença entre o mundo e entre aqueles que servem a Deus, ser honesto. E ser honesto, meus irmãos, não necessariamente para que as pessoas, ou na verdade, não é como os fariseus que faziam essas coisas para serem vistos. É quando ninguém está olhando. É ser um intuito de ter um holofote naquilo que nós estamos fazendo. Devemos honrar nessa integridade a nossa palavra, como as Escrituras dizem que para o crente é sim ou não, e basta. Outra coisa, irmãos, que precisamos observar é a humildade. Reconhecer que somos dependentes do Senhor é algo importante, né? Todos os dias, confiar no Senhor, na dependência dEle. Não ser orgulhoso, mas ser grato por todas as coisas que o Senhor tem nos abençoado. Entendendo que se não fosse a mão dEle, nada teríamos. E diante dessas bênçãos que o Senhor nos faz chegar, ser generoso. Compartilhar o que você tem com o necessitado. E não só com o material, mas algo que é muito importante, meus irmãos, e que hoje é algo que é muito precioso. Olhe lá, se não for mais precioso do que o dinheiro, porque você só tem o dinheiro por causa disso, é o tempo. Podemos ser abençoadores, generosos na vida das pessoas usando o tempo. Não só os recursos. Quantas pessoas, meus irmãos, não necessitam, às vezes, de um abraço, às vezes, do irmão ir até onde ele está, ou até ligar mesmo, gastar 5 minutos falando com alguém, né? Dedicar o tempo, ser generoso também com o seu tempo, abençoando as pessoas. Paciência e tolerância é uma característica dos que são um povo escolhido por Deus. Lidar com paciência, irmãos, e compreensão é importante. E escolhas morais. Tome decisões que honrem a Deus. Isso é uma diferença entre o povo de Deus e aqueles que não o servem. Às vezes, irmãos, as pessoas que não conhecem o Senhor e estão no nosso meio, eles observam todas as coisas. E quantas vezes, irmãos, não estamos sozinhos em um ambiente onde não há outro cristão, e por acaso sai uma piada, e uma piada com segundas intenções, ou mesmo uma piada muito, vou dizer nesse termo, muito mundana, e você, cristão, está ali ouvindo naquele meio, naquele momento, e para não contrariar o seu colega, você faz aquele risozinho de graça, quando você deveria mostrar que você não gostou da piada e que você não faz parte mais desse tipo de coisa. Que há uma diferença por você ter sido salvo por Deus, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade disso ser o gatilho de alguém perguntar por que você não gostou. E você dizer, porque por causa dessas coisas, o Santo de Deus morreu na cruz no meu lugar. Evite comportamentos prejudiciais ou pecaminosos. Talvez, às vezes, uma atitude nossa faz com que você seja pedra de tropeço na vida de alguém, principalmente na vida do não crente, daquele que ainda não conhece a verdade do Evangelho. E por uma ação, uma atitude sua, ou a maneira como você está procedendo a essa pessoa, faça com que ela tenha dificuldade de crer no Evangelho. Se ela for se ela for um eleito do Senhor, no momento o Senhor vai quebrar o seu coração. Mas você que é cristão, ser pedra de tropeço para ela, isso vai trazer algumas consequências para você, em primeiro lugar.
Como podemos, irmãos, lidar muitas vezes com as fraquezas que nós sofremos, porque somos humanos e ainda temos, infelizmente, na nossa natureza, a ação do pecado. Não para nós nos condenar, mas a ação do pecado ainda atua na nossa carne. E, irmãos, nesses momentos de fraqueza, como é que nós vamos aplicar todas essas coisas em nossas vidas? Como podemos lidar com a fraqueza, com a falha na aplicação dessas coisas? Alguns pontos eu também separei. O primeiro, arrependimento e confissão. Irmãos, devemos reconhecer que somos falhos. Devemos orar a Deus confessando as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e pedir perdão a Ele com sinceridade. E eu acredito que pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas com sinceridade, irmãos, é não desejar mais, ou lutar pelo menos, por aquilo que sabemos que temos fraqueza. Nos desviar da presença do mal. E não pedir perdão ao Senhor, mas não é pego de surpresa quando cometemos novamente o mesmo erro. Outra coisa, irmãos, é diante dessas fraquezas e muitas vezes dessas quedas que sofremos, usar essas coisas como aprendizado para o crescimento. Porque se não ficarmos de olho nessas coisas, certamente o diabo, que se aproveitará de todos esses pontos fracos, vai usar novamente em um determinado momento, né, que ele vai semeando, e muitas vezes eu e você já esqueceu que temos esse ponto e caímos novamente. Então, ter essas coisas como um aprendizado, irmãos, é algo muito importante. Dizer para você mesmo o que eu posso aprender com isso. Busque conhecimento nas Escrituras, que é fundamental para a caminhada do cristão. Comunidade de apoio, meus irmãos. Comunidade da fé. A Igreja do Senhor é o grande local, é o melhor local que nós temos para nos fortalecer um no outro. Não podemos lutar sozinhos, devemos compartilhar nossas lutas com aqueles que olhamos e confiamos que podemos olhar em suas vidas, não que seja o perfeito, porque não há ninguém perfeito, mas aquele que olhamos e pensamos, através da intimidade que temos, essa pessoa tem buscado o Senhor, tem lutado contra as tentações, contra o pecado e tem buscado a presença do Senhor. Então, essa é uma pessoa ideal para que eu possa ir até ela, também pedir ajuda, para que ela possa estar junto comigo, caminhando junto comigo. E junto com essa pessoa, meus irmãos, possamos estar persistindo na graça do Senhor e não desistir. A jornada espiritual, meus irmãos, ela continua, independente de cada situação que você passa. Você precisa se fortalecer no Senhor, na graça e continuar lutando. Devemos nos lembrar, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, devemos nos lembrar que a graça do Senhor, ela é suficiente para todas as nossas fraquezas, para todas as áreas da nossa vida, a graça do Senhor, ela é suficiente. Devemos reconhecer, irmãos, a dependência do Senhor. Devemos entender que somos seres humanos imperfeitos, confiar na capacidade que o Senhor tem de nos sustentar e de nos transformar segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, a igreja é importante, a comunidade da fé é importante. É importante porque é através da comunhão que nós nos encorajamos. É através da comunhão que eu sei quando o irmão está precisando da minha ajuda, ou eu posso demonstrar ao meu irmão que eu estou precisando de ajuda. Essa comunhão, irmãos, não pode ser perdida. E eu não falo, meus irmãos, que a comunhão só é baseada quando estamos reunidos num churrasco, por exemplo. Mas ouvir, né, estar na igreja, nos dias de
reunião, aonde estamos juntos, eu digo reunião como essa aqui, né? Reunião dos santos, que talvez a pessoa diga, mas reunião, ler relatórios, não, eu digo estar juntos, né? Às vezes só tem pessoas aqui que eu só vejo, né, João, no domingo e na terça. Uns até, né, quando tem uma corridazinha e tal, a gente conversa um pouco, bate um papo, mas tem uns que mal a gente vê. Quando você falta um dia, pronto, a gente só vê agora daqui a 15 dias. Precisamos estar mais juntos. E isso, meus irmãos, se dá um discipulado prático, né? A comunhão é um discipulado prático, que vamos desenvolver os nossos dons e talentos para a edificação do outro. E isso vice-versa, é o caminhar juntos, né? Com isso, irmãos, temos que entender que há uma responsabilidade mútua. Eu tenho uma responsabilidade pela sua vida e você tem responsabilidade pela minha vida. Com isso, meus irmãos, nós podemos dar um testemunho coletivo para esse mundo lá fora. Observando todas essas coisas, nós podemos dar um testemunho de que somos um povo que Deus escolheu, assim como Deus escolheu um povo e fez sua glória ser conhecida lá no meio dos egípcios. E todas aquelas outras nações sabiam que o Deus soberano, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, libertou o povo dele e que trouxe o povo para a terra prometida. Era a maneira que Deus se revelava ao mundo e ao seu povo que estava ali tendo uma intimidade com o Deus que eles conheceram através da história. Quando Cristo Jesus, meus irmãos, abriu os nossos olhos e trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. E agora entendemos que somos parte dessa igreja maravilhosa. Todos os dias, quando fazemos essas coisas, nós entramos numa intimidade maior com o nosso Deus. E juntos, observando essas coisas, nessa intimidade com Deus, nós mostramos para o mundo que somos o povo escolhido do Senhor. Não é um povo orgulhoso, porque se recebemos essa graça maravilhosa do Senhor e juntos somos sua igreja, nós temos uma coisa no nosso coração e no nosso entendimento: nós servimos ao nosso Deus para que o mundo conheça o amor dele através do Evangelho. É através da minha e da sua vida, é através da minha e da sua pregação, é através do meu e do seu exemplo lá fora que eles vão saber quem é Jesus e o que Jesus fez, porque quantos não nos conhecem? E que esses que nos conhecem devem olhar e dizer: realmente, Deus fez grandes coisas na tua vida, viu? E eu concluo o Ministério do Louvor dizendo o seguinte: assim como os israelitas, irmãos, nós somos chamados a confiar nas promessas de Deus, obedecendo a sua vontade. A morte do primogênito também, meus irmãos, aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, cujo sangue nos redime, nos liberta de todo o pecado da morte espiritual. Isso é uma certeza que nós devemos ter no nosso coração, não podemos ter dúvida de maneira nenhuma nessas coisas. Por isso, irmãos, que podemos aprender com essa história do povo de Deus lá no Egito, que esperou 400 anos pela salvação, mas quando o Senhor os tirou, o Senhor se responsabilizou pela sua transformação. Que possamos aprender com essa história e buscar a obediência ao nosso Deus amoroso, que faz separação entre aqueles que são seus e os que não são. E essa obediência, meus irmãos, também foi revelada na vida desse povo quando eles saíram do Egito, porque em determinado momento eles esqueceram de tudo que o Senhor fez e queriam voltar para a escravidão. Por causa dessa desobediência, os seus corações também se endureceram.
E de toda essa geração, como nós sabemos, que saiu do Egito, apenas 2 entrou na terra prometida. A geração que entrou foi uma geração nova, que fez uma nova aliança com o Senhor. E esses habitaram na terra que o Senhor prometeu, porque as promessas do Senhor se cumprem. Assim como Cristo, a maior promessa do Senhor para a humanidade se cumpriu. E todo aquele que crê e vive a sua vida em obediência a Deus, esse sim pode dizer que é mais que bem-aventurado, né? Hoje, meus irmãos, podemos confiar em Deus, um Deus que nos protege, que nos liberta. Quando seguimos o caminho com Ele, irmãos, não precisamos viver ansioso, de maneira nenhuma. Isso não significa que eu e você não vai enfrentar dificuldades na nossa vida, mas isso significa que Ele vai estar conosco todos os momentos, nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado e que Ele possa falar ao seu coração grandemente, como Ele assim falou o meu. Não ficar